Ano novo, lançamentos novos, bora falar de coisa boa. Prepara os bolsos, gente, tem muita coisa chegando aí. Olá, biduzitos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Obdição Literária. Tem muita coisa interessante chegando, eu tive que filtrar bastante, então se faltar alguma coisa aí, vocês já sabem, porque não coube tudo nesse vídeo, porque senão ele ia ficar muito grandão. Essa lista aqui é mais assim, de gosto pessoal. Eu peguei aqueles que eu mais fiquei empolgada mesmo. E lembrando que esse é um vídeo mais focado ali em fantasia e ficção científica. Então, bora começar. A gente vai começar falando da editora Suma, que tem alguns lançamentos bem interessantes. Começando com o lançamento de A Fúria do Assassino. Então, esse que era um lançamento que era para ter sido publicado no final do ano passado, então já tem até a capinha que foi divulgada, vou deixar aqui para vocês. Infelizmente não deu certo, o livro foi adiado, a editora falou que o livro precisou ser adiado por conta de alguns contratempos, então eu não tenho certeza se tem previsão, mas eu acredito que seja primeiro semestre, amém. Tomara, né, gente? Mas eu acredito que sim. A capa desse último volume ficou uma graça. Eu gostei bastante. Eu acho que é aí uma das mais bonitas. Tô doida pra ver aí na minha mão. E eu acho engraçado como quase todo dia eu vejo na minha timeline alguém, assim, chocado com o quanto a Robin Hobb escreve bem, sabe? Com o quanto a escrita dela é elegante, o quanto ela consegue carregar de emoção a escrita dela. E eu falo, gente, eu avisei, sabe? Tem mais umas pessoas assim, aí avisando faz muito tempo, porque essa é uma autora que não tem muito hype aqui, né? E quando as pessoas começam a conhecer, as pessoas ficam chocadas, porque ela realmente é uma autora que escreve muito bem, que constrói muito bem o seu universo, os seus personagens. Realmente, gente, ela é tudo isso. Confia na gente que fala dela aí já há algum tempo, porque é tudo isso. E eu sei que a editora Suma, então, tem planos para continuar, então, o universo dela, só que infelizmente esses planos aí deram uma atrasada, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Mas é aquilo, né? Os planos, eles só vão se concretizar se os livros venderem. Então, eu fico aqui na torcida, fico aqui, então, esperando para que dê tudo certo, que mais pessoas, então, conheçam a Robin Hobb, que mais pessoas fiquem chocadas, então, com a sua escrita, com a sua maestria. O próximo, então, é A Serpente e as Asas da Noite, que eu acho que tá em pré-venda, ou já foi divulgado, né? Eu vou deixar também a capa aqui para vocês. E eu já começo falando que nós estamos na era da romantasia. Gente, esse vídeo vai ter muita romantasia, porque é um momento que tá chovendo romantasia, tanto lá na gringa, tanto aqui no Brasil. E é um momento mesmo, e a gente precisa aproveitar. Eu mesma preciso me render um pouco mais a esse gênero, porque eu acho que tem muita coisa boa, sim, nesse gênero. E eu preciso me abrir um pouco mais a ele. Tô construindo aí uma listinha de livros dentro desse gênero para ler. É um momento interessante, assim, para fantasia. E vai vir muita coisa legal, e eu filtrei várias sinopses, então, e eu acho muito legal porque sempre quando eu olhava para esse livro, né, eu imaginava que fosse uma fantasia épica, e não, é uma fantasia com vampiros, né, vampiros é outro que, no caso, voltou, e eu pensei que fosse mais um momento, mas acho que voltou para ficar, né, porque já tá vindo aí de alguns anos já que eles voltaram e continua em cena aí, tem diversos livros que eu vou falar pra vocês com vampiros aí, né? E não sei se eu tô errada, mas eu acho que é uma duologia e esse livro tá muito hypadinho, então, lá fora, sabe? E eu tô bastante curiosa, então, pra ler ele também. Pra finalizar, então, finalmente, esse é o ano de Porém Bruxa 2, da Carol Kiovato. Eu tô muito ansiosa, então, pra voltar pra esse universo. Em Porém Bruxa, a gente vê uma bruxa
ali em São Paulo, tendo que lidar com problemas mundanos, de gente como a gente mesmo, né? De problemas de nós mulheres e problemas sobrenaturais também. Ela vive com 1001 coisas assim na cabeça, coisas para fazer. E ela também conta com uma rede de apoio ali, de amigos incríveis. E eu amei o primeiro livro e quero muito, então, essa sequência. E pelo que eu fiquei sabendo, vem aí esse ano. E eu tô muito, muito ansiosa por esse momento. A Rocco vai lançar, então, Children of Anguish and Anarchy. Acho que é isso. É o último livro, então, da série O Legado de Orisha, que tem início, então, com Filhos de Sangue e Osso. E assim, gente, eu tenho um dilema com essa série, né? Porque eu amo Filhos de Sangue e Osso. É um dos livros, assim, que tem um significado muito especial na minha vida, sabe? Um dos meus livros favoritos. Já o segundo, eu não gosto do segundo livro. E esse terceiro, eu tenho medo, assim, sabe? Do que pode acontecer. Então, eu vou ficar bem atenta para saber se esse terceiro livro ele é para mim ou não, sabe? Se a história para mim, ela fica ali só no primeiro livro, tipo, ai, lindo. Confesso que uma parte minha tá ansiosa. E outra parte, assim, tá um pouco com receio. Então, estou atenta. Eu não sei quando que vai lançar lá na gringa, mas eu acho que a Rocco prometeu esse livro pro segundo semestre. Então, não sei se vai rolar um lançamento simultâneo ou se na gringa vai lançar agora no primeiro semestre. Eu não sei como que vai ser. Mas aqui provavelmente vai lançar, então, no segundo semestre. Da Alta Novel, então, a gente tem um lançamento que é muito interessante, né? A gente tem Jade City, então, que é a cidade de Jade. Esse, se eu não me engano, eu tinha falado que ia ser lançado no ano passado, eu tinha chutado ano passado. Mas eu acho que vai lançar esse ano porque a autora, né, a Fonda Lee, já vazou a capa, né? Então, vou deixar aqui para vocês a capinha que foi vazada. Então, acho que pode ser que saia aí uma pré-venda recentemente. Tomara, porque esse é um dos livros mais hypados por mim aqui dessa lista. Tô esperando esse livro aqui há anos. Esse é um livro de fantasia urbana com máfia, com Kung Fu e famílias poderosas e tal. Eu não curto muito... Não é que eu não curto muito... Eu não sou muito da vibe de fantasia urbana, mas eu escuto muitas coisas interessantes sobre esse livro, sabe? É um livro que também tem muita hype lá fora, e as pessoas sempre falam muito bem, sabe, desse livro. Então, talvez é um livro que vai me fazer ter um carinho especial por esse subgênero, sabe? Então, eu tô bastante curiosa pra esse livro, e faz tanto tempo que eu espero esse livro aqui. Eu espero que essa espera tenha fim, finalmente, e que ele seja lançado agora em 2024. Eu acho que tá vindo aí. E por falar em hype, então, a editora Planeta vai lançar agora no primeiro semestre, Quarta Asa, então, que bombou muito no ano passado, né? Como Fourth Wing no ano passado. Ganhou como o melhor livro de romantasia nessa categoria do Goodreads Choice Awards. E tem vlog de leitura aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Eu acho que é um livro com altos e baixos. O alto, com certeza, é a parte dos dragões, que foi a minha parte favorita, então, do livro. E chega aqui também com bastante hype. Da Arqueira, então, a gente tem Noiva, da Ali Hazelwood. Essa é uma história, então, de um casamento de conveniência entre uma vampira e um lobisomem. Será que vai dar bom? E, gente, esse é o romance de estreia, então, da Ali Hazelwood, que até então escreve 1.500 livros de romance por ano. Agora a gente vai ter a sua estreia, então, no gênero de fantasia. E eu achei interessante a capa. Eu achei essa capa a coisa mais fofinha e me lembrou bastante as ilustrações de Loputin, né? Então eu até procurei para ver se tinha sido ela que tinha ilustrado, mas eu acho que não. Mas não sei se foi alguma referência mesmo, né? Que é aquela artista francesa. Mas eu amei essa capa e eu já li um livro, acho que dessa autora, achei interessante. E com certeza vai ser um livro, assim, com bastante foco ali no romance,
Mas mesmo assim, eu achei interessante, eu acho que vale a pena ficar de olho nesse lançamento. Um lançamento super interessante também da Arqueiro, né, vai ser What the Rivers Knows, de Isabel Ibáñez. Eu acho muito legal, porque a gente vai ter aqui uma personagem que ela é, então, boliviana e também da Argentina. Quando os pais dela morrem, ela via, assim, a vida dela se transformar de cabeça para baixo. Por quê? Ela precisa ir até onde o tutor dela tá, que ele é um arqueólogo, e ele tá lá no Egito. Então a gente tem, assim, uma mistura com uns elementos bem interessantes. E essa também é uma ficção histórica, né? Então envolve alguns elementos interessantes, mistério, sabe? E aí a gente tem essa parte da arqueologia lá no Cairo. Então eu fiquei assim bem, nossa, que interessante! E aí a gente tem também uma parte de romancinho nessa história. E a capa também é magnífica, eu amei, com certeza vou ficar de olho nesse lançamento. Da Galera Record, eu acho que vale a pena destacar essa edição de luxo de O Príncipe Cruel. Eu amo, com certeza meu dinheirinho vai nisso, gente, com certeza, porque eu sempre ficava babando nessa edição lá da gringa, e agora que tem aqui, eu vou dar um jeito de ter ela pra mim. Eu acho que vale a pena falar também que a gente vai ter a sequência, né, o Trono do Prisioneiro, que é a sequência de O Herdeiro Roubado, vai ser lançamento simultâneo, né? Detalhe, eu não li O Herdeiro Roubado ainda, eu não sei se tá interessante, como é que tá, mas eu não vi tantos comentários, não despertou aquela vontadezinha ainda, né? Eu sinto saudade desse universo, mas eu sinto saudade mais dos personagens da Judy do Carda, né? Então, não sei, mas acho que vale a pena pontuar aqui, né? Depois, ainda da Galera Record, que tem bastante coisinha aqui, né, pra gente falar. A gente também tem Half of a Soul, que é uma ficção histórica com fadas, é também uma cozy fantasy. Mas eu gostei de um comentário que é assim: Bridgerton encontra o castelo animado nessa encantadora fantasia, onde a única coisa mais intrometida do que as fadas é uma mãe que só pensa em casamento. Eu achei a premissa muito legal, parece que é super fofinha. Eu acho que vale a pena também ficar de olho, porque eu acho que é o meu tipo de vibe, sabe? Essa história. Assim, mais fofinha, com fadas. Eu gostei bastante. E aí, da Galera Record também, a gente tem a Study in Drawing, que já tem, então, o nome, né? A tradução, que vai ficar como Lições sobre Afogamentos, e vai contar com tradução do Stefano Volpe. Essa é uma Dark Academia, e a gente tem uma personagem, a F, que sonha, então, com o rei das fadas, desde quando ela era criança. Eu confesso para vocês que eu achei bem interessante misturar, então, esses elementos de Dark Academia, né, esse ambiente acadêmico, com fadas, né? Achei diferente, me despertou interesse. A gente também vai ter The Near Witch, então, da Victoria Schwab. Esse que foi, então, o romance de estreia da Victoria Schwab e foi publicado lá em 2011. Parte contos de fadas, parte história de amor. Esse é um romance totalmente original, mas dolorosamente familiar. Uma canção que você ouviu há muito tempo, um sussurro levado pelo vento e um sonho que você não esquecerá tão cedo. Aí a gente também vai ter 2 livros que é de uma série que chama Irmãs de Sal. Eu pensei que fosse uma duologia, mas pelo que eu ouvi vai ter mais livros, né? Então acho que é uma trilogia, na verdade, só que o 3º livro ainda não foi publicado. Só que a editora pretende lançar os 2 livros já dessa série, já agora em 2023, né? O primeiro livro é A Casa de Sal e Lágrimas e depois A Casa de Raízes e Ruínas, da autora Erin Craig, né? E é uma fantasia YA, meio sombria. Eu vi que a autora, ela gosta de trabalhar alguns recontos, mas eu não consegui pegar muito bem de qual história é. E ela gosta de trabalhar também esse tom mais sombrios, assim, na história. Eu gosto muito quando a fantasia, ela flerta com essa parte mais sombria, assim, sabe? Com o horror também, né? Eu acho que combina muito bem esse tom. Principalmente quando tem floresta também na história. Então, acho que é uma combinação bastante interessante. Agora, em 2024, a Galera Record também vai concluir a trilogia da Bruxa Akata, né?
com o volume 3, Mulher Akata. Então vai ficar Bruxa Akata, Guerreira Akata e também Mulher Akata. Vai ficar esses 3 livros, né, que essa é uma história middle grade, então, né, infanto-juvenil, uma história, assim, para todas as idades, na verdade, mas a gente acompanha ali crianças, mais ou menos de 12 anos, é muito divertido, eu adoro essa história, fica a recomendação. Eu só li Bruxa Akata até então, mas eu preciso dar continuidade, mas é um amorzinho. Aí a gente vai ter também a sequência de Trono de Jasmine, né, da série Os Reinos em Chamas. Eu não sei falar isso aqui, que é The Oleander Sword. É isso, né? Mico a gente vê por aqui. Eu não sei falar direito, gente, que é da Tasha Shuri, e essa história tem tradução da Lara Poole, né, e assim, esse primeiro livro tá no meu top de leituras, né, de 2023, eu amei demais, gente, tudo pra mim. A gente tem ali um romancinho sáfico, mas ele não é o centro da trama. A gente tem uma história que é muito bem estabelecida, um universo muito bem criado, e eu fiquei de queixo caído como essa é uma fantasia bem feita e não tem tanto hype assim em cima dessa história. E é ótima, é incrível, gente. Eu não vou cansar aqui de falar bem dessa história, de recomendar pra vocês. E fiquei feliz que a continuação vem aí, né? Espero que seja em breve. E aí, para concluir os livros da Galera Record, a gente vai ter também Soleil de Burning, que é da Camila Cole. Uma fantasia que é inspirada, então, na Jamaica. Tem também personagens LGBT, romancinho sáfico e dragões. Tudo pra mim. Eu vi que esse livro vai ser lançado oficialmente ainda lá fora, agora no começo do ano, mas algumas pessoas já receberam antecipadamente, já leram e, assim, estão alucinadas, falando que é muito bom, e eu tô bastante curiosa, sabe? Tomara que seja bom mesmo, porque tem dragões, assim, ai, tudo pra mim. E só de ter esse elemento também da Jamaica, como eu falei pra vocês, já instigou também a minha curiosidade também. Fiquei animada para esse lançamento. Agora sobre a editora Out. Divinos Rivais, então, foi lançado no finalzinho do ano passado, e a editora planeja também lançar a continuação agora em 2024, que é Ruthless Vows. É uma duologia, né, essa história, então vai ser a sequência e conclusão. E essa é uma história de fantasia que ela é ambientada num mundo, né, que o cenário ele é bem semelhante ali à Segunda Guerra, mas a guerra ali ela é entre deuses, e a gente vê então 2 jovens, né, começarem a se corresponder de forma mágica. Agora em janeiro também da editora Out, a gente vai ver então Assistente de Vilão ser lançado. Esse também é um livro com um hypezinho lá fora, que foi indicado a Goodreads Choice Awards, né? Sobre essa história tem um comentário aqui, ó, que fala Once Upon a Time encontra The Office. Eu não sei o que pensar sobre isso, gente, sinceramente. É uma história de romantasia com um tropo grumpy e sunshine, né? Quando uma pessoa é toda luz, sabe? Flores, verão, e a outra é toda sombra, trevas, por aí vai. Bom, agora a gente vai falar sobre a editora Intrínseca, né? Agora eles estão fazendo o lançamento de O Oceano no Fim do Caminho, na edição ilustrada. E eu não li ainda esse livro do Neil Gaiman, acho que é um dos poucos livros do autor que eu ainda não li, e eu tenho muita vontade de ler, então eu tô de olho nessa edição. A gente vai ter também Babel, da R.F. Kuang, que é uma ficção histórica com elementos de Dark Academia, né? Então a gente vai ter ali um mistério. Eu tô curiosa porque é uma história que vai ser bem diferente ali de Guerra da Papoula, por exemplo. Lembrando que Deus em Chamas, né, que é o livro que encerra a trilogia de Guerra da Papoula, foi lançado também no finalzinho do ano passado. E Babel, quando foi lançado, então ganhou um hype bem legal lá fora. Muitas pessoas que já leram falam que é um livro bem interessante, que é um livro bem legal. E eu acho que vale a pena a gente falar aqui, já que a gente tá falando da autora, que não é fantasia, mas a Intrínseca também vai lançar Yellow Face, que é da autora, mas é um livro de mistério, né? Meio que um livro de thriller mesmo. E ela até assina como Rebecca Kuang, né? Porque como é um gênero diferente, ela assina de forma diferente também. Acho que vale a pena ficar, então, de olho
nesses lançamentos da autora. Depois da Intrínseca também a gente vai ter Legend e Lattes, que é um livro que também vem com um hype bem legal lá de fora. É uma cozy fantasy. A gente vai ver uma personagem que é uma orc, né, que depois de toda uma vida de derramamento de sangue, ela resolveu aposentar sua espada e abrir um café. Por que não? Isso mesmo, um café. E nessa história também a gente vai ver aquele tropo de found family, né? Daquela... quando você vai encontrando a sua família aí pelo meio do caminho. E também tem personagens LGBT. Então vai ser aquela história que vai dar quentinho no coração para quando você estiver precisando. Fiquei muito feliz com esse lançamento aqui. Aí a gente vai ter também o Jogo dos Desejos, que eu vi que já tem a capa, então não sei se já tá em pré-venda ou se tá prestes a entrar em pré-venda. Eu fiquei animada com esse livro, porque é um livro sobre livros, né? Tô que a gente tem um monte de livrinhos na capa, né? Tem um comentário legal sobre ele, né? Que fala que esse é o romance de estreia que remete a clássicos como Matilda e A Fantástica Fábrica de Chocolate. Traz uma história apaixonante sobre o que significa ser uma família. Então, assim, eu fiquei super animada com esse livro, gente. Quem que não ficaria, né? Ainda da Intrínseca, então, a gente vai ter também The Hurricane Wars. Não sei se é assim que fala o bendito nome desse livro, gente. E assim, eu vou falar pra vocês. Quando eu tava pesquisando sobre esse livro, eu achei a sinopse super parecida com... assim, não é super, mas muito semelhante com Sombriossos. Porque a gente tem uma personagem que é luz, também vai lutar com um personagem que é sombras. E juntos eles vão... nananã. Eu achei... Só que tem um porém. Só que nos elementos, então, desses livros, a gente tem que essa é uma história de enemies to lovers, né? É assim, é uma coisa meio antiquada, talvez, porque quando eu tava lendo assim, eu falei, nossa, que negócio meio antiquado. Mas ao mesmo tempo pode ser um negócio ousado. Então, assim, não sei. Tô colocando aqui pra vocês porque é um livro hypado também. Mas ao mesmo tempo eu vou ficar de olho, assim, pra saber o que o pessoal tá falando sobre esse livro, sabe? Mas enfim, é isso. E aqui a gente encerra Intrínseca. E antes da gente realmente encerrar Intrínseca, infelizmente, sem rodinha, gente. Sem livro da Roda do Tempo. É triste porque, assim, eles não falaram mais nada sobre a Roda do Tempo. A gente vê os livros da Roda do Tempo em promoção, a R$10 em estandes, em Bienal. A gente vê alguns livros que estão sendo esgotados e não estão sendo reimpressos. E aí, quando eu pergunto pra editora, a editora não fala nada. Então, assim, eu não quero ser a pessoa a falar assim, olha, a editora não vai lançar, viu? Pronto, acabou. Porque senão é meu papel. Mas, assim, é um cenário bem desfavorável. Eu tô só falando isso aqui pra vocês porque muitas pessoas vêm me perguntar. E as pessoas me perguntam, as pessoas me perguntam. E às vezes eu fico sem saber o que falar, sabe? Então, infelizmente, eu não tenho resposta porque eu não tenho resposta. Mas o cenário tá desfavorável e eu não consigo, assim, olhar com muito pensamento positivo esse cenário da Roda do Tempo que a gente tem hoje. Bom, agora a gente vai continuar falando sobre a Morro Branco, que tem também alguns lançamentos bem interessantes, né? A gente vai ter Rave Song, então, que é o volume 2 da série Wolf Song, do T.J. Clooney, né? E eu acho que eu nunca li uma série só sobre lobisomens, porque geralmente os lobisomens, eles fazem parte de histórias sobre outras criaturas, né? Então a gente vê os lobisomens que fazem parte das histórias de vampiro, das histórias de demônios, de bruxas, por aí vai. E aí, sempre quando eu olho pra essa história, eu fico pensando, caramba, uma história só sobre lobos. Pelo menos eu, assim, não lembro de ter lido uma história só sobre lobos. Eu acho super interessante, tenho vontade de ler, mas ainda não comecei essa série dele. E eu quero ver se eu mudo esse ano, antes da continuação chegar. E aí a gente também tem In the Lives of Puppets, também do T.J. Clooney, né? Que, vejam bem, é um livro de sci-fi, gente. E foi o livro que ganhou a categoria de sci-fi, né, no Goodreads Choice Awards do ano passado.
E aqui fala, né, que o autor convida você às profundezas de uma floresta peculiar e a extraordinária jornada de uma família montada com peças de reposição. Eu achei essa sinopse, assim, bem interessante. E tô empolgada, então, para esse sci-fi. Esse é um autor, assim, bem versátil também, né? Adoro. E aí, a gente tem também, esse aqui é um hypadíssimo também, hein, gente? Que é The Shadow of the Torturer, né, que é do Gene Wolfe, clássico dos anos 80, um sci-fantasy, hype altíssimo aqui. Esse é o primeiro livro de uma série de 4 livros, mas pelo que eu sei, os livros não são muito grandes, eles são curtíssimos, mas assim, hype altíssimo, como eu falei pra vocês. Eu tô muito animada pra descobrir que joia é essa que todo mundo fala que esses livros são, porque quando chegou aqui, assim, eu vi um burburinho, muita gente falando, caramba, esses livros são muito bons, nossa, não vi a hora, sabe, de alguém trazer pra cá e tal. Então, eu gostei muito do que eu vi ali, entrei no Goodreads, vi alguns comentários e fiquei animada de verdade para esse lançamento. E como eu falei para vocês, é um clássico, mais um grande acerto aí da Morro Branco. Fãs de A Rebelde do Deserto, tem também um lançamento muito especial para vocês. A editora Morro Branco vai trazer, talvez agora em 2024, We Hunt the Flame também, que é um livro que tem, assim, um hypezinho já tem um tempo. Ele foi lançado lá fora em 2019 e desde então as pessoas vêm lendo aí, falando bastante sobre esse livro. Esse é um livro mais young adult, mais jovenzinho, também baseado ali na cultura árabe. Aqui a gente vê uma história cheia de magia, artefatos mágicos. Eu amo esse cenário e tô muito, muito curiosa para esse livro. O próximo livro da Morro Branco, então, é The Adventures of Amina Al-Siraf, que é também da Chakraborty, que é a autora da Cidade de Bronze, né? A trilogia da Eva Bard, que já foi concluída pela Morro Branco. E aqui a gente tem uma ficção histórica em alto mar, envolvendo piratas. Eu tô muito curiosa para conhecer essa nova história da autora. Eu amo a forma dela contar histórias e eu espero que venha aí agora em 2024. Também pela Morro Branco. A Filha dos Ossos já está em pré-venda, vai ser lançada em março, se eu não me engano. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês. Já faz um tempinho que tá sendo prometido, finalmente tá vindo aí. Eu tô bastante ansiosa pra essa história. Essa é uma história com bastante magia e também mistério, e tem personagens LGBTQIA+, e tem romancinho sáfico também nessa história. O livro vai ser lançado pela editora Gutenberg e com certeza também tá no meu radar. Pra concluir, então, a gente chega na editora Trama. Essa parte do quadro é um oferecimento ao Sanderson, porque foi ele que vazou a agenda da editora, né? Se não fosse por ele, eu não ia saber o que colocar aqui. Então, obrigada, Sanderson. Valeu, papi. Mas a gente sabe, então, a agenda a partir do autor, então, pela editora Trama. Eu não sei quanto o restante dos lançamentos da editora, mas em abril a gente vai ter o lançamento, então, de The Frugal Wizard's Handbook for Surviving Medieval England. Meu Deus, esse nome é muito gigante. Esse é o projeto menos falado, né, do autor, Projeto Secreto, que é o livro 2. Talvez é porque ele não faz parte da Cosmere, mas eu acho muito engraçado, né, porque na descrição tá assim, Brandon Sanderson mescla Jason Bourne e fantasia épica nesta aventura cativante. E eu fiquei, what? Falei, gente? O que ele aprontou aqui, né? E aqui fala que a gente tem um bruxo amnésico em travessuras de viagem no tempo. Deve ser uma coisa bem doida, né? Ou seja, a gente tem aqui, então, uma sci-fantasy com bastante humor. Embora seja aí, então, um projeto secreto com menos hypezinho, então, do autor, eu ainda tenho bastante vontade de conhecer, vontade de ler. E aí, a gente vai ter logo em maio, Oathbringer, ou seja, Sacramentadora, o livro 3 de Os Relatos da Guerra das Tempestades, o livro 3 de Stormlight Archive Brasil, publicado aqui. Tomara que eles consigam manter essa data, né, que não seja adiado, mas até então, segundo o autor, essa é a data de lançamento do livro 3, então, de Stormlight aqui no Brasil. E aí, no segundo semestre, mais pro finalzinho do ano mesmo, ali, mais pro último
trimestre do ano, a gente tem o lançamento de Mistborn Era 1. Eu acho que vai ser o lançamento do box. Eu acho, mas não tenho certeza. Talvez na Bienal? Talvez seja na Bienal. Seria legal, né? Bom, é isso então. Se organizem, se planejem. Olha, arrumem um segundo, terceiro emprego. Eu já tenho vários empregos por causa dos meus gatinhos, vou ter que arrumar mais ainda por causa dos livros. E é isso, gente. Organizar os bolsinhos aí, porque tem muita coisa interessante. Não são todas as editoras que conseguem se organizar para passar os lançamentos, né? Mas mesmo assim teve bastante coisa, né? Tem ano que a gente caça e não acha nada. Esse ano tinha muita coisa disponível, né? Mas eu fiquei feliz. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse apanhadão aqui que eu trouxe. Me conta qual que é o lançamento que você tá mais ansioso. Não vale falar Sanderson, fala mais um depois do Sanderson. Vale falar sim, mas fala também outro depois dele, qual que você tá mais ansioso. Vamos conversar aqui nos comentários. E me conta também se tiver algum lançamento que eu deixei de falar e que você tá ansioso. Me conta também nos comentários, tá? Se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também seu like se você gostou do vídeo e compartilhe com os amigos. Até o próximo!